Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então a uma série de vídeos, né? Em que a gente vai fazer um comentário, uma revisão sobre as provas, tá? Então, na verdade, serão dois vídeos, onde eu vou comentar então um pouco alguns pontos principais, né, com relação à primeira prova e com relação à segunda prova. O intuito desses vídeos é justamente para que vocês possam utilizar eles, né, para revisão, para tirar dúvidas, né, com relação às questões das provas, e também serve como material de estudo para aqueles que porventura vierem a ficar em exame, né, porque a própria prova do exame, ela nada mais é do que a gente utiliza basicamente a mesma base das questões das provas que foram feitas durante a disciplina. Tá? Então, ele vai servir como material de estudo para vocês. Ok? Só para reforçar, né, que a gente abriu dois fóruns, né, em que vocês onde vocês podem colocar as dúvidas que vocês têm, né, questionamentos sobre as questões das provas, e a gente então pode interagir através desse fórum. Tá? De qualquer forma, então, também ficará disponível então, esses vídeos para que vocês possam utilizar como material de consulta. Bom, então, começamos né, pela primeira prova, tá? A prova que foi realizada aí em outubro, tá? E a prova que envolvia basicamente as questões, né, os princípios básicos sobre segurança da informação. Bom, na verdade, aqui eu vou comentar somente a prova da primeira chamada, porque, na verdade, a prova da segunda chamada, ela basicamente são as mesmas questões, porém, né, mudando a ordem delas, a ordem das alternativas. Mas, para quem fez a prova da segunda chamada, pode usar, né, o gabarito da primeira chamada, porque, basicamente, são as mesmas questões. Então, a questão 1, tá, da primeira prova, diz o seguinte: os três principais princípios da segurança da informação são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Marque abaixo a alternativa que representa o conceito associado ao princípio da confidencialidade. Na verdade, aqui a Fabrícia me chamou a atenção porque, em primeiro momento, quando esse gabarito foi postado para vocês, né, tinha um erro da alternativa correta. Estava marcado como sendo a alternativa correta a alternativa A. Mas, na verdade, a alternativa correta é a alternativa D. Inclusive, eu entrei em contato com os tutores e solicitei que eles revisassem, né, todas as correções para que fosse considerado a alternativa correta como sendo a alternativa D. Ok? Bom, por que a alternativa A não está certa? A alternativa A diz o seguinte: a quebra da confidencialidade ocorre quando a informação é corrompida, falsificada ou roubada. Quando a informação é corrompida, falsificada ou roubada, aqui há uma quebra na verdade, uma quebra da integridade, não da confidencialidade. Tá? Então, por isso que essa alternativa não está correta. A letra B. A confidencialidade é a garantia de que a informação é acessada quando necessário. Garantia de quando a informação é acessada quando necessário é o princípio da disponibilidade e não da confidencialidade. Confidencialidade é quando não conseguimos atestar o autor da informação. Quando não conseguimos atestar o autor da informação, a gente diz que houve a quebra da autenticidade, tá? E não da confidencialidade. Que a autenticidade é quem garante, né, que quem foi o autor, quem é o autor daquela informação. A letra D, então, é o princípio que garante que a informação será acessada somente por pessoas autorizadas. Ok, garantindo que a informação somente será acessada pelas pessoas autorizadas é a garantia da confidencialidade. Tá? Uma informação confidencial é aquela que é acessada somente por pessoas autorizadas. A letra E não está correta, né? A letra E diz o seguinte: é a existência da possibilidade de rastreamento dos passos que uma pessoa executou dentro de um sistema. Isso aqui, na verdade, tá, é o conceito de log. Tá? Logs são aqueles arquivos que mantêm, né, o registro
de tudo que uma pessoa faz dentro do sistema. E o log, então, ele pode ser utilizado posteriormente, por exemplo, para realizar uma auditoria dentro do sistema. Tá? Então, a letra E, na verdade, está associada a log e não a confidencialidade. Certo? Questão número 2. Com relação à integridade, é correto afirmar que... Marca a alternativa correta. Agora sim, né? Dizemos que houve quebra da integridade quando não conseguimos garantir que uma informação não foi alterada por um terceiro não autorizado. Que é a mesma coisa que a letra A aqui, ó, a quebra da integridade ocorre quando a informação é corrompida, falsificada ou roubada. Tá? As demais alternativas a gente já comentou na questão anterior, né? Garantia que a informação será acessada quando necessário com relação à disponibilidade, né? Quando não conseguimos atestar o autor da informação está relacionado com a autenticidade, né? Garantia que a informação será acessada somente por pessoas autorizadas, a gente já viu na questão anterior, que é relacionada à confidencialidade, e a letra E, né, novamente relacionado com log. Tá? Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 3. Ativo é qualquer elemento que tem valor para a organização. Ativos de informação são aqueles que possibilitam com que possamos gerar, processar, armazenar e transmitir as informações. Assinale abaixo a alternativa que não representa um ativo de informação. Bom, essa aqui ela era uma questão bastante óbvia, né? Conforme o próprio enunciado da questão, ela já dá para vocês todo o conceito do que é um ativo de informação. Tá? Então, é tudo aquilo que pode ser utilizado, que é utilizado para armazenar, gerar, processar e transmitir a informação. Né? Então, se nós levarmos em consideração todas as alternativas que a gente tem aqui, a única que não é um ativo, que não é um computador, que não é um software, né? Que não é um equipamento de rede utilizado para transmitir informação, é vírus. Né? Porque o vírus de computador, na verdade, ele não é um ativo. Né? Ele é, na verdade, uma ameaça, né? Que pode colocar em risco as nossas informações. Então, aqui, computador, notebook, rede de computadores, softwares, né? São ativos de informação porque eles que dão todo o suporte, a possibilidade de processar, de transmitir, de salvar as informações, de gerar as informações. Exceto, né, a letra E, que é o vírus. Questão 4. Marque a alternativa correta para a definição de medidas de segurança em segurança da informação. Tá, o que são medidas de segurança? Né? São todas aquelas práticas, né? São todos aqueles recursos, sejam eles tecnológicos ou não, que são utilizados para manter as informações de forma segura. Tá? Então, a alternativa correta é a letra D. Né? São práticas, procedimentos e mecanismos utilizados para a proteção dos ativos. Não são falhas, tá? Medidas de segurança é justamente ao contrário. Né? Eles são aplicados para prevenir essas falhas. São agentes que exploram uma vulnerabilidade causando incidente. Isso aqui está relacionado à ameaça e medida de segurança justamente para evitar as ameaças. São ações voltadas para a eliminação das ameaças. O erro dessa alternativa é justamente eliminação de ameaças. Na verdade, a gente não elimina as ameaças, a gente se previne contra as ameaças. Né? O que a gente elimina são as vulnerabilidades. Tá? Então, por isso que a letra C está errada. E a letra E diz o seguinte: são planos traçados para recuperar uma empresa caso aconteça uma falha nos sistemas. Tá? Isso não está relacionado com medidas de segurança, isso está relacionado com plano de recuperação de incidentes. Tá? Que não é necessariamente uma medida de segurança. O plano ele pode ser, né, uma medida para recuperar uma empresa caso ocorra algum incidente de segurança, mas ele não é especificamente uma medida de segurança. Então, a letra correta é a letra D. Questão 5. Um funcionário de uma empresa sem treinamento abriu um e-mail falso e instalou um programa espião no computador que acabou roubando alguns dados da empresa e enviou para uma pessoa desconhecida. Marque abaixo a alternativa que representa a vulnerabilidade deste incidente de segurança citado acima. Tá?
Bom, primeiramente, a gente precisa saber o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade, então, é um ponto fraco, é uma fragilidade, tá? Se nós considerarmos dentro desse contexto, tá, o ponto fraco, a fragilidade que fez com que esse incidente ocorresse é justamente a falta de treinamento do usuário. Esse é o ponto fraco, tá? Pelo fato do usuário não ter um treinamento adequado, pelo fato de ele ter pouco conhecimento nesses tipos de e-mails falsos, fez com que ele cometesse esse incidente de segurança. Tá? O e-mail falso, o programa espião em si, eles não são pontos fracos, né? O e-mail falso, ele foi gerado por uma terceira pessoa, tá? Mas se o funcionário, ele tivesse um treinamento, se ele foi instruído, ele foi orientado a identificar esses e-mails, né? Pelo fato de o e-mail ter sido enviado, ele não iria causar um incidente, porque o funcionário ele iria detectar esse e-mail e iria excluir ele sem abrir. Tá? Assim como o próprio programa espião, né? O programa espião aqui, na verdade, ele é uma ameaça, né? Que pode comprometer o sistema. Roubo de dados também é uma ameaça, né? E a pessoa desconhecida, ela necessariamente não é o ponto fraco. A pessoa desconhecida, ela pode ser uma ameaça, como pode não ser uma ameaça. Então, no caso, a vulnerabilidade aqui é justamente a falta de treinamento do usuário para identificar esses e-mails e simplesmente excluir eles, né? Sem abrir. Questão 6. Marque a alternativa que representa uma das formas de um computador ser infectado por um código malicioso. Tá? Então, aqui, na verdade, de acordo com aquele material que foi disponibilizado para vocês, né? Aqui a gente teria que identificar que formas, né, um e-mail poderia ser infectado por um código malicioso. A primeira alternativa diz não ativar a proteção de tela do computador. Bom, a não ativação da proteção de tela do computador necessariamente não evita, tá, um código malicioso. Tá? Ou seja, na verdade, você não ativar a proteção de tela não quer dizer que você vai infectar o computador com código malicioso. Ele pode ficar o tempo todo sem a proteção de tela, né, mas isso não quer dizer que o seu computador será infectado por um código malicioso. Então, a proteção de tela não tem a ver com essa questão. Bom, a letra B, sim. Acessar páginas web maliciosas usando navegadores vulneráveis. O que acontece? Existem muitas páginas na internet que são criadas com o intuito, né, justamente de executar alguns códigos de forma automática, e se o navegador da internet estiver desatualizado, ele vai permitir que esses códigos sejam executados. Tá? Então, isso sim, é uma forma, né, de você infectar o computador, né, acessando essas páginas, que são páginas fraudulentas, né, que são páginas que, na verdade, são criadas especificamente para executar um código no seu computador. E se o seu navegador não estiver atualizado, ele não vai detectar esses códigos e vai acabar executando como se fosse um programa normal. As demais alternativas não são corretas, porque navegar na internet em páginas de fofoca não quer dizer necessariamente que você vai infectar o computador. Tá? Obviamente que pode existir páginas maliciosas, páginas de fofocas maliciosas, tá? Mas aí ele entraria na categoria das páginas web maliciosas, da alternativa B. Tá? Por exemplo, eu posso entrar lá no site, né, de fofoca do Terra, por exemplo, da Globo, tá? Mas que não necessariamente você acessando essas páginas, que seriam páginas legítimas, né, necessariamente você não será infectado, né, pelo fato de serem páginas legítimas, mas não pelo fato de ser uma página de fofoca em si. Certo? Manter o computador muito tempo conectado na internet também não quer dizer, né? Se você tem um antivírus, se você tem o seu sistema operacional atualizado, você pode deixar o computador conectado 24 horas por dia, que não necessariamente isso é garantia de que seu computador será infectado. Tá? Desde que você tenha todos os softwares atualizados, não tem problema nenhum. Alternativa E, manter músicas e fotos no computador sem senha. Tá? Também, tá? Não é necessariamente uma forma de você infectar o seu computador. Eu, por exemplo, eu tenho no meu computador
centenas, milhares de fotos e músicas armazenados sem nenhum tipo de criptografia ou sem nenhum tipo de proteção por senha. Tá? Então, proteger os arquivos por senha necessariamente não quer dizer, né, que você não irá infectar o seu computador com código malicioso, assim como se você não proteger com senha. Ok? Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 7. Marque abaixo a alternativa que não representa um cuidado a ser tomado contra códigos maliciosos. Tá? Existem várias formas de nós protegermos o nosso computador contra diversos tipos de ameaça. Aqui, no caso, a ameaça específica é código malicioso. Tá? Então, alternativa A, instalar todas as atualizações de segurança disponíveis. Ok. Tá? Você manter o seu sistema sempre atualizado, né, o seu software sempre atualizado, ele vai prevenir, né, ele vai tentar evitar justamente os códigos maliciosos. Utilizar sempre um estabilizador no computador. Bom, aqui estabilizador não tem nada a ver com código malicioso. O estabilizador, ele protege contra, por exemplo, oscilações na rede elétrica, picos de energia, né? E isso sim, o estabilizador ele vai proteger. Então, o estabilizador, na verdade, ele é uma medida de segurança contra ameaças físicas, tá? Mas não contra códigos maliciosos. Então, por isso que a letra B é a alternativa correta dessa questão. Instalar o antivírus e mantê-lo sempre atualizado, ok? Protege contra códigos maliciosos. Utilizar um firewall também. Não utilizar navegadores da internet reconhecidamente vulneráveis também, né? É uma forma de evitar os códigos maliciosos no computador. Ok? Então, alternativa correta, letra B. Alternativa 8. Questão 8, desculpe. Faça a associação abaixo de acordo com cada tipo de código malicioso. Então, aqui você teria que analisar, né, a característica de cada código e associar com a coluna, né, esquerda correta. Então, vamos lá. O primeiro conceito, né, é um tipo de spyware usado por atacantes para capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais, disponíveis principalmente em sites de internet banking. De repente aqui vocês poderiam confundir, né, essa coluna aqui, né, esse conceito com o conceito seguinte, que são conceitos muito parecidos, tá? A diferença é que aqui fala sobre teclados virtuais. Teclados virtuais são aqueles teclados que aparecem na tela, né, que a gente clica em cima das teclas. Como teclados virtuais eles não são digitados pelo teclado normal do computador, a única forma, né, de um atacante, por exemplo, identificar quais são as teclas que você pressiona é utilizar, então, um código malicioso chamado Screen Logger, que, na verdade, ele captura tudo o que está acontecendo na tela do computador. Tá? Então, por se tratar de teclados virtuais, e teclados virtuais aparecem na tela do computador, né, o tipo de spyware que poderia ser utilizado para capturar isso é o Screen Logger, que captura tudo o que acontece na tela. Então, esse primeiro conceito é associado com o Screen Logger, número 8. Já o conceito seguinte, sim, é um tipo de spyware capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado físico do computador. Aqui sim, né, daí se utiliza então o chamado Keylogger, que captura tudo que você pressiona no teclado. Tá? Então aqui seria número 7. Programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Tá? Isso aqui está associado com o chamado backdoor, ou porta dos fundos, né? Ou seja, é uma forma de um atacante plantar, digamos assim, um programa no computador de vocês, e esse programa deixar uma porta aberta para que o atacante possa voltar e acessar o seu computador novamente. Tá? Então isso está associado com o conceito de backdoor. Programa que executa outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Tá? Isso está relacionado com os chamados cavalos de Troia, ou os Trojans, né? Que na verdade eles se mascaram, né,
eles se escondem atrás de programas que teoricamente seriam programas que fariam alguma coisa boa no computador, mas que na verdade, né, eles se aproveitam desses programas para executar algum código malicioso. Tá? Então, são programas que se escondem atrás de outros programas. Tá? Então, isso está associado com o cavalo de Troia. Programa ou parte de um programa que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas. Bom, aqui é a palavra-chave, a parte-chave disso aqui é programa que cria, né, ou insere cópias de si mesmo. Tá? Isso é uma característica muito evidente dos vírus de computador. Tá? Então, aquele programa que tem a autonomia, que se auto-replica, que se auto-cria as suas cópias, né, são os chamados vírus de computador. É um tipo de spyware projetado especificamente para apresentar propagandas. Tá? Isso é um conceito de adware, tá? Que são aqueles, principalmente nos navegadores da internet, né? Que são aqueles códigos que são criados especificamente para ficar mostrando propagandas, né? Abrindo telas de propaganda no navegador da internet. Então, isso está associado com adware. Programa similar ao worm e que possui mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja remotamente controlado. Tá? Isso são os chamados bot, né? E os bot eles estão relacionados com as chamadas botnet, que são redes de robôs, né, que executam, né, algum ataque direcionado para um servidor específico, fazendo com que esse servidor ele seja derrubado do ar, né, seja tirado do ar, por causa do excesso, né, de acessos simultâneos que as botnets realizam, né, nesse servidor. Tá? Então isso está relacionado com bot. Programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos programas instalados e enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Isso aqui está relacionado com os chamados vermes, né, ou worms. Tá? Ele é muito semelhante aos vírus de computador. Tá? A diferença é que o vírus de computador ele ataca outros programas. Ele necessita de um outro programa, né, de um programa hospedeiro para poder ser executado. Já os vermes não. Tá? Os vermes eles são programas próprios, né? Eles são arquivos próprios que se replicam dentro da rede e ficam lá. Na verdade, eles podem executar várias coisas. Inclusive, eles podem executar propagandas. Eles podem tornar o computador mais lento, né? Porém, eles são executados dentro dos seus próprios arquivos, dos seus próprios programas. Ok? E o último conceito, então, um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou outro código malicioso em um computador comprometido. Então, aqui, ó, conjunto de programas e técnicas. Tá? Isso aqui, na verdade, é um kit, né? Então, se nós tivermos aqui nas alternativas, nós temos os chamados rootkit, tá? que é justamente o conjunto de programas que acaba tendo acesso como superusuário no computador e acaba tendo o controle total do sistema operacional. Tá? Então, isso está relacionado com o rootkit. Bom, aí dentro da sequência correta, né, a alternativa correta é a alternativa A. Aqui, na verdade, vocês poderiam, né, ir indo por eliminatória, né, até vocês conseguirem chegar na sequência correta. Ok? Questão 9. Analise o texto e marque a resposta certa. Tá? Isso aqui está relacionado a é como se fosse um e-mail fictício, né, que foi enviado para uma pessoa, que diz o seguinte, ó, o título do e-mail é Garota Paquistanesa. Você recebeu um e-mail contando a história de uma garota paquistanesa que perdeu todos os seus membros da sua família em um acidente provocado por oficiais do governo. Esta garota diz ser a única filha de um alto membro da sociedade paquistã e precisa da sua ajuda para mover para um lugar seguro toda a fortuna da sua família. Para isso, ela está disposta a compartilhar 15% de todo o montante transferido com você como pagamento por sua ajuda e caridade. Para isso, o e-mail pede para você clicar em um link que você não conhece e inserir os seus dados bancários, inclusive a senha, para que seja possível fazer a transferência do valor.
Esse tipo de e-mail caracteriza que tipo de golpe? Bom, aqui, isso aqui é muito comum hoje no dia a dia, né? E-mails, né? Que pedem para você inserir os seus dados bancários, né? Para diversos fins. Nesse caso aqui, né? Alegava que para poder transferir esse dinheiro você tinha que informar a sua conta bancária. Bom, isso aqui não existe, tá, pessoal? Essa questão de receber dinheiro, né? Isso não existe, isso é um golpe, tá? E na verdade esses e-mails eles são utilizados como isca para o usuário clicar no link ou informar os seus dados ou baixar um código malicioso para o seu computador. Então isso aqui é caracterizado como phishing scam, tá? Então a alternativa correta, né, phishing scam. Que na verdade é uma forma de isca, né, para tentar capturar alguns dados. Bom, questão 10 então, relacionado com aquela figura que a gente inclusive fez uma atividade, né, um exercício lá dentro do nosso curso, tá? De acordo com a figura abaixo, marque a alternativa que representa corretamente 3 falhas de segurança da informação neste ambiente. Então, bastava vocês lembrarem lá, né, foi criado um fórum, né, para que todos pudessem participar, né, onde vocês tinham que identificar quais eram as vulnerabilidades, né, desse ambiente. Bom, a alternativa correta então é as vulnerabilidades encontradas, né, nome do usuário e senha em local visível, né, por exemplo aqui ó, tem um bilhete, né, onde tem uma senha, né, onde tem um nome do usuário e que está visível para qualquer pessoa que tenha acesso ao ambiente. Xícara de café em cima dos arquivos de backup, né? Aqui essa moça que está trabalhando aqui nós temos, né, duas caixas de backup e em cima delas uma xícara de café, né? Então essa xícara ela poderia virar, né, e comprometer todos os backups. Troca de disquetes infectados, né? Aqui nós temos 2 pessoas, né, onde estão sendo feita uma troca de disquete e um desses disquetes aqui contém então códigos maliciosos que, ao serem inseridos no computador, né, irão infectar esses computadores. Então, a alternativa correta seria a letra C. Por que as outras alternativas não estariam corretas? Funcionária trabalhando com bolsa ao lado. Bom, isso necessariamente não é uma vulnerabilidade. Tá? Só pelo fato de ela estar com a bolsa dela do lado não é uma vulnerabilidade. Tá? A cadeira fora do lugar também não seria necessariamente uma vulnerabilidade. Tá? Letra B, funcionário de pernas cruzadas. Tá? Não seria necessariamente, não está relacionado a uma vulnerabilidade em segurança da informação. Letra D, disquete ao lado do computador. Por exemplo, aqui nós temos um computador com disquete ao lado. Não necessariamente seria uma vulnerabilidade. Claro, se aqui nós especificássemos, né, que esse disquete contém, por exemplo, dados confidenciais ou dados altamente confidenciais, poderíamos considerar uma vulnerabilidade. Mas só o fato do disquete estar ali, né, sem especificar o seu conteúdo, não necessariamente caracteriza uma vulnerabilidade, né, de segurança da informação. Depois a letra E, livros em cima da prateleira. Tá? Nós temos aqui alguns livros, né, em cima de uma prateleira, não caracteriza necessariamente uma vulnerabilidade. Então, a alternativa que tem aqui que tem todas as vulnerabilidades corretas é a letra C. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira prova. Tá? Eu espero que vocês possam ter esclarecido algumas possíveis dúvidas, né? E vocês aí fiquem à vontade, então, para utilizar o fórum ali que foi criado especificamente para a primeira prova. Se caso vocês tiverem mais algum comentário, mais alguma dúvida, fiquem à vontade para postarem lá. Certo, pessoal? Então, fica aqui o nosso registro do nosso primeira revisão na prova e até a próxima.